Fala galera da Ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre MACD. MACD linha e MACD histograma. Vai ser um indicador que a gente vai estar usando para auxiliar as nossas operações. A gente vai tentar colocar ele dentro do nosso operacional para a gente tentar ter uma taxa de acerto, para a gente tentar ter uma lucratividade um pouco maior, beleza? Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, beleza? Para você não perder nada. Tem muito vídeo legal saindo, tem muita live, tem live praticamente toda segunda, quarta e sexta. A gente tenta soltar vídeo novo toda terça e quinta, então a gente está fazendo um trabalho bem bacana. Eu acho que vale a pena você estar inscrito. E se você quiser também, já pode deixar o seu like. Aí se você assistir o vídeo e não gostar do vídeo, você deixa o seu dislike, beleza? Combinado? Então é isso, beleza? Se você quiser também, você pode participar do nosso grupo do Telegram. Você vai ter um contato mais direto comigo e com a Ari. O link vai estar aqui na descrição e também aqui nos comentários. Fechou? Então vamos para o vídeo falar sobre MACD. Bom, MACD, a gente vai ter o MACD linha e o MACD histograma, beleza? Os dois alinhados, eles ficam mais potentes, podemos dizer assim. A gente consegue filtrar melhor as nossas operações. O que significa MACD? MACD vai significar média móvel, convergente e divergente. Beleza? Então, a gente vai operar o quê? As convergências do preço e a gente vai operar as divergências do preço. Beleza? Tanto em topo quanto no fundo. Sempre nas nossas regiões de interesse. A gente não vai operar o MACD em regiões isoladas. Perfeito? Sempre vai estar alinhado ao nosso operacional. Sempre nos nossos pontos de interesse. Beleza? Para ficar tudo mais fácil e tudo mais claro para a gente. Qual que seria a ideia principal do MACD? A gente precisa primeiro entender que a linha do zero do MACD, se você ainda não sabe o que é o MACD, eu vou mostrar para você e você vai começar a entender. Mas se você já tem uma noção do que é o MACD, você entende que tem a linha do zero, eu vou mostrar para vocês. Então significa que acima da linha do zero, a gente vai ter uma força compradora. A tendência, provavelmente de alta, vai estar predominante naquele momento. Beleza? Se o preço tiver, se o indicador tiver abaixo da linha do zero, provavelmente a gente vai ter uma força na venda. E o que vai nos ditar que aquela força vendedora pode estar mais forte naquele momento. Beleza? Vamos para o gráfico para a gente tentar entender um pouco melhor sobre essa convergência e sobre essa divergência dentro do MACD linha e do MACD histograma. Beleza? Então, galera, eu acabei de falar para vocês que na nossa parte teórica sobre o que seria o MACD, que a nossa linha do zero vai ser a nossa referência. E o MACD nada mais é do que movimentos que a gente vai achar convergência e movimentos que a gente vai achar divergência. Beleza? Qual que seria a ideia? Vamos lá. Aqui vai ter a nossa linha do zero. Essa linha aqui vai ser a nossa linha do zero. Inclusive, eu vou esticar para vocês terem uma noção melhor. A partir aqui dessa linha, deixa eu colocar aqui bonitinha essa linha. Deixa eu aumentar ela aqui para vocês. Essa linha branca, ela vai ditar para a gente o que o preço pode estar querendo fazer. O que o indicador está nos mostrando. O que o indicador está nos auxiliando. Se ele estiver acima dessa linha, provavelmente a gente tem uma força compradora. Beleza? Se a gente estiver abaixo da linha do zero, abaixo dessa minha linha branca aqui, provavelmente a gente vai ter uma força predominante na venda. Sabendo de tudo isso, a gente vai ter que alinhar as convergências e as divergências. Vamos lá para o gráfico para tentar ficar um pouco mais claro. Aqui, a gente vai ter o nosso topo histórico do Ibov, perfeito? Então, aqui foi o topo histórico do nosso Ibovespa. O que isso significa? Todo mundo sabe o que é topo e o que é fundo. A gente já fez vários vídeos. A Ari tem um vídeo aqui excelente aqui no canal. A gente fala em todas as lives sobre a definição de topo e de fundo. Então, a gente primeiro vai ter que entender
sem dúvida nenhuma, 100% de certeza o que é um topo e o que é um fundo. A partir do momento que a gente determinar o que vai ser um topo e o que vai ser um fundo, a gente vai poder usar o MACD para melhorar as nossas entradas. Aqui a gente vai ter o nosso topo pré-Covid. Alguma dúvida que esse movimento do Covid, essa região do Covid é um topo? Não. A gente perde fundo e tem uma amplitude igual ao do último fundo. Beleza? Se a gente sabe que é um topo, eu vou procurar por vendas, beleza? Se eu vou procurar por venda, o que eu preciso fazer? Que a gente já aprendeu no nosso vídeo lá de Spring, no nosso vídeo de manipulação, a gente vai ter que traçar a nossa linha e vai ter que esperar o movimento de fechar fora e o movimento de fechar dentro, para a gente poder tomar as nossas decisões. Perfeito? Beleza. Como que o MACD vai me ajudar? Vocês conseguem entender que... Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui maior e vou tirar agora essa linha para ficar mais fácil. Vocês já entenderam essa questão do que é maior e o que é menor. Vocês conseguem entender que nessa região do preço, eu tinha o MACD aqui, deixa eu colocar de amarelo. Eu tinha o MACD fazendo esse movimento, significa que eu estou numa força compradora, porque eu estou acima da minha linha do zero, beleza? Então, se eu estou numa força compradora, eu vou deixar o preço ir até onde ele quiser, até o MACD me mostrar uma divergência, beleza? Vamos lá, ou uma convergência. Nesse caso, foi uma divergência. Logo depois, o MACD, ele faz esse movimento aqui, ó. O que ele acabou de fazer aqui? Ele fez um topo no histograma menor do que o topo anterior no próprio histograma. Então, se eu pegar uma seta, eu vou ter esse movimento aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ter esse movimento se eu ligar os pontos. Eu vou ter o preço, o indicador, na verdade, caindo. Beleza? Então, eu já sei que a força compradora já não está tão forte, porque eu estou vendo divergência no indicador. Perfeito? E o que o preço está me mostrando? O preço, ele me mostra que ele tem um topo nessa região, perfeito? E um topo nessa região. Logo, eu estou entendendo que se eu ligar os pontos, eu vou ter o preço saindo dessa região e indo para essa região. Se eu ligar agora onde está o preço e onde está o MACD, a gente vai ter o seguinte movimento. A gente vai ter esse movimento aqui e esse movimento aqui. Eu tenho topos mais altos, perfeito, e eu tenho o indicador caindo, o indicador mais baixo. Clinton, então é o seguinte, você já me mostrou que o indicador está caindo, que eu tenho uma possível divergência, que eu tenho topos mais altos, que eu tenho provavelmente o indicador caindo, e eu aqui sei que é uma região de topo, então eu posso traçar a minha linha, esperar o fecha fora, fechou dentro e fazer a minha operação? É isso. Só que faltou um detalhe. Lembra que eu falei para vocês que a linha do zero vai ser a nossa referência? Vamos olhar no MACD como está essa linha do zero? A linha do zero que vai ditar se a nossa divergência é uma divergência forte ou é uma divergência fraca. Beleza? Vamos lá. O que eu tenho? Pelo movimento sozinho de manipulação, eu teria esse movimento de fechar fora e esse movimento de fechar dentro. Olhando o MACD, o que eu vejo aqui? Eu vejo que a linha do zero não teve força. Está muito fraco esse abaixo do zero. Lembra que eu falei para vocês que quando o preço está abaixo do zero, provavelmente é uma tendência na venda, é uma força vendedora? Vocês acham que isso aqui é uma força vendedora? Olha o movimento referência que a gente tem anterior ao MACD. Esse é o nosso movimento referência. Vocês entendem que esse movimento aqui, ele é muito mais fraco? Que essa venda não está tão boa? Que essa venda não é das melhores? Então, a minha referência, essa antiga aqui, tá me falando, olha o tanto que eu caí, e olha agora o tanto que essa força da venda tá. Tá vendo que não tá tão forte? Tá vendo que não tá tão óbvio essa venda? Então, essa divergência, a gente vai descartar. Perfeito? Porque não está a favor da linha do zero. Beleza? Logo depois, a gente vai ter um outro exemplo seguindo a mesma região. A gente vai ter o MACD fazendo esse movimento, perfeito? O MACD histograma. Logo depois, ele faz esse movimento.
Se eu ligar os pontos, eu vou estar entendendo que eu estou com o preço, com o indicador caindo. O que eu tenho que procurar no preço? Provavelmente o preço subindo, para eu buscar uma divergência. Vamos traçar no preço o que a gente tem. A gente vai ter essa região de topo, perfeito? E logo depois, essa região de topo. Se eu ligar os pontos, eu vou ter esse movimento. Eu vou ter o preço subindo. Só que o MACD está me falando que o preço está, que o indicador está sem força. Ele está desacelerando, ele está tendo uma possível divergência no preço. Beleza? Clinton, então por que agora vale e na outra não vale? Lembra da linha do zero? Vamos mostrar a nossa linha do zero. A nossa linha do zero está aqui. Qual é a nossa antiga referência? A nossa antiga referência é essa aqui. Perfeito? Vamos ligar todos os pontos do preço e do MACD para ficar um pouco mais claro? Vamos lá. Eu tenho esse movimento do topo nesse topo. Logo, eu já entendo que esse topo aqui já está mais fraco do que esse topo. Perfeito? Eu tenho esse outro movimento de topo nessa região até aqui. Então, eu já estou ligando os meus pontos. E a minha parte da linha do zero, eu tenho esse movimento aqui, certo? Fazendo esse movimento aqui. O MACD ali abaixo do zero já está mais forte do que essa região de possível fundo no MACD. Vocês entendem que o fundo aqui está mais alto do que esse fundo? E vocês entendem que o MACD aqui está mais baixo do que esse fundo? Que a linha do zero está mais forte? Perfeito. Agora nós temos a nossa divergência perfeita. Beleza? Calma, eu falei perfeita, ainda não é perfeita. Ela é perfeita porque acontece esse movimento. Vou mostrar para vocês para ficar mais claro. Usando o MACD linha também. A gente já viu que no MACD histograma está perfeito o movimento. O que a gente vai ter que procurar? Agora na linha também. Se a linha tiver com a mesma divergência, provavelmente a nossa operação vai estar validada e a gente vai poder fazer a nossa operação. Beleza? Vamos lá. No MACD linha, eu tenho essa região como máxima, né? Como uma região de possível topo. Logo depois eu tenho o MACD linha fazendo esse movimento. Vamos ligar os pontos? A gente sempre vai ter que ligar os pontos para ficar mais claro. Beleza? Então eu vou ligar do movimento maior até o movimento menor. O que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa no preço. Eu vou ligar esse movimento maior até o outro movimento maior. Se eu ligar os pontos, eu vou ter... Se eu ligar os pontos, eu vou ter esse movimento. Beleza? Preço subindo e o MACD linha também está caindo. Então eu tenho o MACD linha caindo, o MACD histograma caindo, certo? Fazendo topos menores do que o preço. E eu tenho a minha linha do zero como referência maior, nesse caso, né? Mais baixa, né? Maior que eu quero dizer com mais força. Mais baixa do que a minha referência anterior. Significa que provavelmente esse fundo aqui, ele vai ser testado ou superado na minha divergência, no meu movimento. O que a gente ia poder fazer? Esperar o movimento de manipulação que a gente opera. O fechou fora, nesse caso aqui a gente ia traçar a nossa linha, né? Ou nessa região, ou se você já tivesse entrado, provavelmente isso aqui seria um spring duplo. Se você não sabe o que é o spring duplo, assiste o nosso vídeo do canal sobre manipulação, que você vai ficar sabendo. Você ia esperar o movimento de fechar fora, o movimento de fechar dentro, e ia usar a operação a seu favor, tranquilo, sem dor de cabeça nenhuma, usando o nosso MACD. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Eu vou dar mais alguns exemplos para a gente tentar fixar melhor esses conceitos. Beleza? Vamos para um outro gráfico. Agora a gente vai ter um exemplo na ponta da compra. Beleza? Vamos lá. Também usando o Ibov, para ficar mais fácil. A gente vai ter a nossa região de fundo, certo? Que seria, deixa eu colocar de outra cor aqui para ficar mais claro para vocês. Verde. Vamos lá. Aqui vai ser a nossa região de, provavelmente, um fundo. Beleza? Provavelmente aqui vai ser uma região de fundo. Logo depois eu tenho uma região de fundo mais baixo no preço. Se eu ligar os pontos, eu estou entendendo que esse fundo tá mais baixo que o anterior. Beleza? O que eu preciso ter no MACD para eu estar divergente? Para eu ter uma divergência. Eu preciso ter aquela divergência perfeita, sabe? Eu preciso ter
o MACD subindo, beleza, vamos lá. Eu tenho essa região de fundo no MACD, logo depois eu tenho essa região de fundo no MACD. Vamos ligar os pontos? Eu saio dessa região e eu estou subindo. Opa, perfeito. Já estou vendo que o MACD histograma está subindo e o preço está caindo, beleza? Logo depois eu tenho que olhar o quê? A minha linha do zero. Opa, a minha linha do zero, vamos marcar. A minha linha do zero tem uma força relevante? Tem. Qual que vai ser a minha referência? O meu topo anterior, perfeito? Então, vamos lá. No caso da compra, o que eu tenho aqui? Opa, olha o meu topinho anterior, onde é que está? Esse topo no MACD, ele está mais forte do que esse topo, certo ou não? Perfeito. Então, o que eu já posso ter? Eu já tenho a divergência perfeita no MACD histograma. Vamos ligar os pontos? Eu tenho essa região de fundo que a gente tem no MACD histograma nessa região, perfeito? Essa outra região de fundo que eu tenho no MACD histograma nessa região. Opa, tudo ok. O que eu tenho agora que olhar? A minha linha do zero acima. Eu tenho a minha linha do zero nessa região de topo, perfeito? E eu tenho a minha linha do zero nessa região de topo. Opa, quer dizer que aqui o preço está... O histograma está maior, nesse caso aqui, do que aqui, mesmo o preço estando menor. Opa, significa que a força na compra está forte e a minha divergência está válida, a minha divergência está operável, perfeito? Então, o que falta só para ficar 100%? Olhar o meu MACD linha. Se eles também estiver subindo, a minha operação está 100% válida. Beleza? Vamos olhar o MACD linha, como é que ele está. O MACD linha, eu vou ter essa região de fundo, perfeito? Logo depois, essa região de fundo. Se eu ligar os pontos, eu vou ter essa região aqui, o indicador está subindo, e o meu histograma, e o meu preço vai estar o quê? Caindo. Se eu ligar os pontos, eu vou ter esse movimento. Vamos traçar agora do linha, o que a gente teria? A gente teria essa região aqui com essa região aqui. Eu tenho uma divergência no MACD histograma, eu tenho a linha do zero mais forte do que o movimento referência que eu tinha, e eu tenho o MACD linha também me falando que está mais forte, também tendo o movimento que está subindo, também está divergente. Perfeito? Então, essa é a maneira correta que a gente vai poder usar o nosso MACD histograma. Perfeito? Clinton, e você falou também sobre convergência. O que seria essa convergência? A convergência é o seguinte, vamos lá. Eu tenho esse movimento aqui com a minha referência de fundo, perfeito? Logo vai ser essa minha referência de fundo. Vamos ligar os pontos? Eu tenho essa região aqui, perfeito? Logo depois, o MACD linha, o MACD histograma, desculpa, ele fica acima do zero, numa referência mais ou menos igual. Então, me demonstra que tem força na compra. O ideal era que esse movimento aqui... perfeito, tivesse superado esse movimento. Nesse caso, eles estão iguais. Até um pouco abaixo, se você for conferir no seu gráfico, porque esse topo aqui, ele está mais baixo. Então, ele está convergente, perfeito? A gente não tem essa força. O ideal para operar a convergência da compra, que eu vou mostrar para vocês, seria que esse movimento aqui fosse mais forte do que esse movimento aqui. Mas só para a gente ter a título educacional. A gente teria essa região de fundo, beleza? Com essa região de fundo no histograma. O que eu tenho se eu ligar? Eu vou ter essa região aqui subindo e o preço no e o indicador do MACD também subindo. O meu MACD linha, eu vou marcar ele nessa região e ele também está aqui em cima. Se eu marcar tudo, eu vou ter também essa convergência. Então aqui eu não tenho divergência, eu tenho convergência no preço e no MACD. O movimento, provavelmente, nessa situação, teria que continuar. O único ponto negativo, só para ficar claro, é essa relação, porque se a gente traçar a nossa linha aqui, ela está mais baixa do que essa linha. O ideal era que essa linha tivesse um pouquinho aqui em cima. Beleza? Para ficar a convergência perfeita e a gente procurar, numa região de fundo, por novas possíveis compras para um movimento de continuidade da alta. Perfeito? Então, isso seria o jeito correto de usar o MACD. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas a gente vai estar em outros vídeos, nas lives e lá no nosso canal do Telegram, para a gente poder tirar
todas as nossas dúvidas sobre o MACD. Inclusive, a gente faz lives exclusivas lá no Telegram, justamente sobre esses temas, porque lá no Telegram fica uma coisa mais informal e a gente consegue tirar as dúvidas de vocês, tanto com áudio, né, vocês falando, do que só escrito aqui no YouTube. Perfeito? Então não deixa de se inscrever no Telegram se você não está lá. O assunto do MACD de hoje foi esse. Espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente responde nas próximas lives ou a gente pode responder também no nosso grupo do Telegram. Fechou? Muito obrigado pela sua presença. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike também, não tem problema nenhum. O que vale aqui é a democracia. Você faz o que você de fato quer, beleza? E é isso. Tamo junto, galera. Valeu, brigadão. É nóis, valeu, fui.